Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero que tenham tido um dia super abençoado. Hoje eu trago para vocês uma palavra que eu achei muito impactante, que o Senhor tem ministrado para mim. E eu achei ela tremenda, porque eu estava para trazer outra ministração no mesmo capítulo, no mesmo versículo, mas o Senhor começou a falar comigo. Quando eu comecei a querer falar sobre essa palavra, a palavra que eu tinha em mente, o Senhor começou a mudar completamente tudo. Quando eu dei conta, ele já tinha mudado completamente a visão. E me impactou muito porque falou comigo de um jeito muito especial, de um jeito muito diferente, que eu nunca tinha parado para pensar naquilo que o Senhor estava a ministrar ao meu coração. Mas no final eu entendi que realmente, faz sentido o que Ele está a falar para mim. E então eu vou estar falando sobre Atos 16, versículo 25 e 26 por agora, não é? Então vou passar a ler o versículo, que é o seguinte: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, por que eu falei que essa palavra me impactou muito? Porque, é assim, geralmente prega-se muito essas palavras, essa palavra é muito ministrada para as pessoas e fala-se muito ela ligada à adoração, em meio aos problemas. Quando queremos falar de alguém que adorou em meio aos problemas, alguém que adorou mesmo depois de ter sido espancado, de passar por coisas complicadas, coisas difíceis, nós usamos esse texto porque realmente impacta todo mundo, não é? Eles foram, primeiro, estavam a pregar a palavra do Senhor, foram para esse lugar por orientação do Senhor, estavam a pregar o nome dele, estavam a operar em sinais, a fazer tudo segundo a direção deles, e mesmo assim foram presos injustamente, foram açoitados, foram humilhados, porque rasgaram as roupas deles, e depois ainda no final, para piorar, ainda foram jogados na cadeia. Então, é preciso ser muito crente mesmo, é preciso ter muito amor pelo Senhor, muita confiança em Deus para à meia-noite começar a adorar. E porquê à meia-noite? Eu não sei realmente o porquê da meia-noite, mas eles foram presos, provavelmente devem ter sido presos durante o dia, porque estavam a pregar as praças e tinha muita gente ainda. Que viram que as multidões começaram a ficar meio agitadas quando começaram as acusações em relação a eles. Então provavelmente ainda era dia quando eles foram presos. E eles ficaram, desde o momento em que foram presos até a meia-noite, nada aconteceu. Geralmente não é muito comum tirarem as pessoas da prisão à meia-noite, alguém ir lá resgatar alguém à meia-noite, geralmente ou no finalzinho da noite, sei lá, até 22 horas, 21, dependendo das cadeias. As cadeias, eu não conheço bem as cadeias, não é? Mas, dependendo das cadeias, tem um certo horário para podermos ir tirar as pessoas das cadeias. Sim, tem um certo horário. Até um certo horário. E depois, ou até certo horário, deve ser, não sei, no máximo 21, 22, eu não sei o certo, mas tem um certo horário, não é meia-noite que liberam os presos. Ou de manhã, cedo, ou durante o dia. E então significa que eles já tinham a plena certeza que ninguém ia aparecer, porque já tinham passado, já passavam das 21, 22, 23. Meia-noite tem um horário que ninguém espera que aconteça nada. Mas eles mesmo não esperando que acontecesse alguma coisa, eles decidiram adorar ao Senhor. Ou seja, eles mostraram para Deus: ok, Senhor, não aconteceu nada, ninguém veio aqui buscar-nos, ninguém veio aqui salvar-nos, mas mesmo assim nós queremos te adorar, mesmo assim nós reconhecemos que tu és o nosso Deus, que tu és o Senhor, que tudo pode, que tudo acontece porque tu permites, porque tem uma razão. Eles mostraram a Deus que nós confiamos em ti, nós confiamos naquilo que tu fazes na nossa vida, nós confiamos em quem tu és na nossa vida. E essa adoração, ela trouxe algo para a vida deles, trouxe algo que foi a revelação. Por que eu falo isso? Por que revelação? Porque quando eles começaram a adorar, quando eles começaram a falar, a exaltar o nome do Senhor naquela cadeia, algo se moveu no mundo espiritual. Algo se moveu nos céus, porque afetou a terra.
houve um terremoto e aquele terremoto tipo não destruiu coisas, esse terremoto mexeu as estruturas de um jeito que ele só abriu as portas e tirou todas as prisões que haviam, em que eles estavam, e não abriu só a porta deles, não tirou eles da prisão, mas também tirou os outros da prisão. E por que eu digo que a adoração traz a revelação? Porque vamos pensar um pouquinho. Uma pessoa normal, qualquer um de nós, não é? Por exemplo, se me acontecesse uma situação dessas, se eu tivesse sido presa injustamente, tivesse passado por tudo aquilo que eles passaram naquele dia, se à meia-noite, depois de eu adorar, a cadeia se abrisse, as prisões que estavam nos meus pés fossem soltas, eu ia entender que o Senhor está a dizer: filha, sai da cadeia, eu não te quero aí, eu estou-te a libertar. Mas não foi isso que aconteceu. As cadeias se abriram, as prisões foram soltas e eles permaneceram no mesmo lugar. Então, o Senhor começou a ministrar no meu coração que a adoração traz a revelação, porque eles tiveram algum tipo de revelação naquele lugar que fez com que eles não se deslocassem da cadeia. Ou seja, o Senhor falou alguma coisa para eles que fez eles entenderem que eles deviam permanecer lá parados, apesar das portas terem sido abertas. Ou seja, Deus estava a falar para eles: filhos, vocês não estão presos aqui, vocês foram mandados para aí foi algo estratégico. Foi a forma que eu tive de vos colocar dentro dessa cadeia, porque nessa cadeia eu precisava fazer alguma coisa na vida de alguém. Então, pensem, tipo assim, Deus trouxe alguma revelação para a vida deles só porque eles estavam a adorar. E por que a pessoa fala isso? Porque quando o guarda pensou que eles tivessem saído, que as cadeias se abriram e eles tivessem saído, o guarda ficou meio maluquinho e pensou logo, a primeira coisa que ele pensou fazer foi: eu vou tirar a minha vida, porque se me apanham aqui, sabem que eu deixei fugir toda a gente fugiu no meu turno, a minha vida já era, então deixa-me acabar eu com a minha vida. Só que automaticamente, e viram o que é que aqui fala, não é? Aqui diz que essa parte me chamou muita atenção também agora, que diz o seguinte: quando ele pensou em se matar, Paulo automaticamente clamou com grande voz dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Isso aqui, versículo 28. E o mais interessante é que o guarda, no versículo 29 fala: e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostou entre Paulo e Silas. Ou seja, estava escuro. Como é que Paulo sabia que ele estava a pensar se matar se estava escuro? Se ele, para chegar próximo de Paulo e Silas, ele teve de pedir uma luz, como é que Paulo adivinhou que ele estava a pensar se matar? Então aí nós podemos ver que o Senhor trouxe algum tipo de revelação para Paulo e Silas, porque eles entenderam que não era para saírem daquela cadeia, que eles estavam aí por um propósito, e o guarda, porque automaticamente o guarda disse: ok, o que é que eu posso fazer para que eu também possa ser salvo? E eles falaram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E vocês viram que mais abaixo, no versículo 33, diz: e logo foi batizado ele e todos os seus. Ou seja, todos os seus significa que toda a sua família foi salva. Ou seja, eles foram para a cadeia, não foi por uma pessoa, eles foram para a cadeia por uma família inteira. Ou seja, a adoração que eles fizeram à meia-noite, eles moveram o coração do Senhor. O Senhor revelou para eles: olha, eu estou a fazer isso na vossa vida, vocês foram para a cadeia por essa razão. E podemos começar a ver isso um pouquinho mais à frente, no capítulo 16, versículo 6. Diz que eles estavam em Frígia, depois passaram para a Galácia e eles estavam a pensar em ir para a Ásia, só que o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para a Ásia. Depois chegaram a Mícia e foram para a Bitínia, mas o Espírito Santo tentavam ir para a Bitínia, desculpem, mas o Espírito Santo não permitiu. E quando estavam em Mísia, desceram a Troas, e nessa cidade Paulo teve uma visão a pedir que apareceu alguém para eles nessa visão pedindo que eles fossem para a Macedônia para os ajudar. Então eu creio que o Senhor desde o início tinha um plano. Essa era a grande revelação que o Senhor, não falo que era só essa, né? Que eles só foram para essa cidade para ir ajudar
o carcereiro, porque não, também libertaram a moça, que fez com que eles acabassem indo parar na cadeia. Mas o que eu achei interessante é que o Senhor, desde o início, ele guiou o caminho deles. Ele foi fechando as portas que ele não queria que os apóstolos entrassem e dirigiu-os até essa cidade. E depois ele teve de arranjar uma forma de os colocar dentro daquela cadeia, porque provavelmente não teria tido uma outra forma daquele carcereiro aceitar Jesus e a sua família. Ele salvou uma família inteira. Então, o que é que eu quero falar para vocês? Que a adoração, ela traz revelação. Quando nós estamos cansados, quando estamos a passar por problemas, quando achamos que estamos a ser humilhados, açoitados, presos e a passar por situações que nós dizemos, mas Senhor, eu não entendo isso que eu estou a passar. Eu não fiz nada e de repente prenderam-me. Eu não fiz nada e de repente fizeram isso contra mim. Começa a adorar. Vamos passar a adorar, vamos passar a engrandecer o nome do Senhor, a louvar o Senhor, porque através dessa adoração vai vir uma revelação. O Senhor vai falar para nós o que é que nós devemos fazer. Porque se eles não tivessem adorado, quando eles tiveram a oportunidade de sair da cadeia, eles teriam ido embora, porque nunca teriam tocado na vida do carcereiro, nunca teriam salvo uma família inteira. Então, é necessário adorar ao Senhor. É necessário, quando não entendemos o que se passa, adorarmos o Senhor, porque a adoração traz uma revelação. Ela traz a vontade do Senhor para a nossa vida, ela mostra o que é que o Senhor quer para nós naquela hora. A revelação, ela nos mostra porque é que nós estamos no lugar que nós estamos. Às vezes o Senhor não vai especificar a 100% o porquê, mas Ele vai nos mostrar: tens de continuar aí porque eu ainda estou a fazer isso, ou tens de continuar aqui porque vais tocar na vida de alguém, por estar nesse lugar, vais tocar na vida dessa pessoa. Aconteceu mesmo com José, ele foi parar a cadeia. Se ele não tivesse ido parar a cadeia, nunca teria subido a governador do Egito. Então, vamos começar a adorar. Em vez de reclamarmos em meio aos problemas, em vez de reclamarmos quando estivemos nas prisões, quando estivemos sem entender o porquê que as coisas estão a acontecer, e quando achamos que eu não fiz nada, eu não tenho culpa disso estar acontecendo na minha vida. Em vez de sermos pessoas que só reclamam, pessoas que começam a desistir do Senhor, a agir sem fé, vamos adorar ao Senhor, porque a adoração traz revelação. Espero que essa palavra tenha abençoado o vosso coração, que essa palavra vos incentive a buscar ao Senhor em meio aos problemas, buscar ao Senhor quando não tiver a entender mais nada, assim como me incentivou e está a incentivar-me, não é? A entender que eu preciso adorar ao Senhor, não importa em que circunstância. Então espero que essa palavra vos abençoe muito, que ela frutifique no vosso coração a 30, 60 por 1. Amém. Tenham um bom dia.